Estamos numa região onde as cores que invadem as suas ruas representam a sua principal religião, o budismo. O Tibete é uma região autônoma da China que pode ser visitada durante todo o ano, pois enquanto a primavera e o outono são ideais para vistas das montanhas, o Tibete recebe visitantes durante todo o ano, atendendo a diversos interesses e proporcionando experiências únicas em cada estação. Abril a maio e setembro a outubro são as melhores épocas para visitar o Tibete devido ao seu clima agradável e vistas desobstruídas das montanhas. Por outro lado, o inverno, com descontos em hospedagem e voos, é uma opção econômica. As temperaturas diurnas amenas de cerca de 10 graus Celsius tornam as atividades ao ar livre confortáveis. Enquanto isso, o verão é a estação chuvosa no Tibete, com aumento das chuvas, crescimento exuberante da vegetação e níveis mais elevados de oxigênio em toda a região durante todo o ano. E é justamente nesta época do ano que ocorre um evento que atrai muitos turistas. Quer saber do que se trata? Acompanhe-nos até o final do vídeo para descobrir essas informações. Mas enquanto isso, vamos explorar essas terras lá de cima. O Tibete tem uma longa e rica história que remonta a séculos. Esta região montanhosa, localizada no Himalaia, foi habitada por diferentes grupos étnicos ao longo dos anos. O Tibete tornou-se um centro da cultura budista no século VII, com a chegada do budismo da Índia. Durante séculos, o Tibete foi um reino independente, até se tornar parte do Império Mongol no século XIII. No século XVIII, o Tibete tornou-se um protetorado da China e no século XX foi invadido pelo exército chinês. Desde então, o Tibete tem estado sob controle chinês, levando a tensões e conflitos políticos e culturais na região. Apesar disso, o Tibete continua a ser um local de grande importância histórica e cultural. A cultura budista no Tibete está profundamente enraizada na vida cotidiana dos seus habitantes. O budismo tibetano, também conhecido como Vajrayana, é caracterizado por suas práticas de meditação, rituais e ensinamentos espirituais. Os tibetanos consideram o budismo não apenas uma religião, mas também uma filosofia de vida que promove a compaixão, a sabedoria e o autoconhecimento. Um dos aspectos mais distintivos da cultura budista no Tibete é a presença de mosteiros e templos, que são centros de aprendizagem espiritual e comunitária. Monges e freiras desempenham um papel importante na transmissão dos ensinamentos budistas, bem como na preservação da cultura tibetana, que tem enfrentado desafios devido à ocupação chinesa da região. A prática da meditação é parte fundamental da cultura budista no Tibete, pois acredita-se que através da meditação é possível alcançar a iluminação e libertar-se do sofrimento. Os tibetanos também realizam cerimônias e rituais religiosos, como recitar mantras e fazer oferendas para cultivar a devoção e a conexão espiritual. Entre suas práticas culturais, podemos constatar que realizam casamentos fraternos. Você se pergunta o que são? Bem, o casamento fraterno no Tibete é uma tradição cultural em que um homem se casa com as irmãs de uma mulher, criando assim um vínculo conjugal entre as famílias. Esta prática é considerada uma forma de fortalecer os laços familiares e a solidariedade entre os membros da comunidade. No casamento fraterno, espera-se que o homem cumpra as suas responsabilidades e deveres para com todas as esposas, proporcionando-lhes proteção e sustento. Embora esta prática possa ser vista como controversa do ponto de vista ocidental, na cultura tibetana é um aspecto importante das suas tradições e costumes. Mas certamente você deve estar se perguntando por que lhe dissemos no início que íamos visitar este lugar de cima e, bem, tem uma altitude média de mais de 4.000 metros, o que seria cerca de 13.000 pés de altura. Tibete é conhecido como o telhado do mundo. Abraçadas por imponentes cadeias de montanhas, especialmente pelo majestoso Himalaia, as elevadas paisagens tibetanas criam um panorama deslumbrante. A elevada altitude contribui para o clima único dos tibetanos, caracterizado por baixos níveis de oxigênio e temperaturas mais frias. Se você planeja visitar o Tibete, preste atenção ao mal da altitude. E não só o Himalaia pode ser visto, do planalto do Tibete, há o magnífico Monte Everest, o pico mais alto da Terra, que atinge uma altura de mais de 8.000 metros de altura. Sem dúvida, este é um lugar único que foge aos moldes de outros lugares. Por exemplo, aqui a política não governa, mas as decisões são tomadas por Tenzin Gyatso, que além de ser o vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1989, é também o atual Dalai Lama. E se você não conhece ele, explicaremos brevemente. O Dalai Lama é uma figura central no budismo tibetano, considerado a personificação do Bodhisattva da compaixão. Ele é um importante líder espiritual e político para os tibetanos, que o veem como uma autoridade religiosa e fonte de inspiração. O Dalai Lama foi reconhecido mundialmente pela sua mensagem de paz, compaixão e não violência, bem como pelo seu compromisso com a preservação da cultura tibetana. A sua influência estende-se para além da comunidade budista, tornando-se um símbolo de paz e tolerância para pessoas de todas as religiões. O processo eleitoral do Dalai Lama é um procedimento complexo e único na tradição budista tibetana. Normalmente, o Dalai Lama é reconhecido como a reencarnação do seu antecessor através de um processo de busca e reconhecimento de crianças que possuem certas características especiais. A busca é realizada por um conselho de altos lamas e
autoridades tibetanas, que utilizam métodos tradicionais como a leitura de sinais divinos e a realização de testes específicos para confirmar a reencarnação. Uma vez identificado o potencial Dalai Lama, esta criança é levada para um local sagrado onde recebe educação religiosa e espiritual para prepará-la para assumir o seu papel como líder espiritual. O processo de eleição do Dalai Lama é altamente respeitado na comunidade tibetana e é considerado uma manifestação da sabedoria divina na escolha de um líder espiritual para guiar o seu povo. Contudo, nos últimos anos, o governo chinês tentou interferir no processo eleitoral do Dalai Lama, o que gerou tensões e controvérsias na comunidade tibetana e na comunidade internacional. Apesar destes desafios, a tradição de reencarnação do Dalai Lama continua a ser um aspecto fundamental da cultura e religião tibetanas. Muitas vezes, quando viajamos para conhecer novos lugares, devemos conhecer sua língua para podermos nos comunicar com as pessoas daquele país ou região. A língua oficial do Tibete é o tibetano, também conhecido como Lhasa ou Utse. É uma língua tibeto-birmanesa, pertencente à família linguística sino-tibetana. O tibetano é escrito com seu próprio sistema de escrita, conhecido como escrita tibetana, que se distingue por sua aparência visual única e estilo de escrita da esquerda para a direita. Embora o tibetano seja a língua oficial do Tibete, outros dialetos e línguas minoritárias também são falados na região, como o mandarim, o nepalês e o inglês, devido à diversidade cultural e à influência dos países vizinhos da região. Curiosamente, podemos dizer que existem muitas palavras que parecem iguais, mas dependendo da pronúncia, podem significar algo diferente. Incrível, você não acha? Embora também, quando viajamos, algumas pessoas prestem muita atenção à gastronomia do local, mas antes de entrar nesse assunto, lembramos que você curta este vídeo e compartilhe-o. Talvez outra pessoa queira saber esses fatos curiosos antes de viajar. A gastronomia no Tibete é uma fusão de influências chinesas, indianas e nepalesas, o que a torna única e variada. A dieta tibetana é baseada principalmente em laticínios, carne de iaque, cordeiro e porco, além de cereais como cevada e arroz. Entre os pratos mais populares estão o tukpa, uma sopa de macarrão, o momo, uma espécie de bolinho recheado, e o tsampa, uma farinha de cevada torrada consumida com manteiga de iaque e chá de manteiga. A culinária tibetana é conhecida por ser nutritiva e reconfortante, ideal para as baixas temperaturas da região. A gastronomia no Tibete é uma fusão única de sabores, ingredientes e técnicas culinárias que refletem a rica história e cultura desta região montanhosa. Embora os ingredientes possam ser escassos devido à localização remota do Tibete, os habitantes locais aproveitaram ao máximo os recursos disponíveis para criar pratos saborosos e fartos. Para além de todos os costumes que já referimos sobre o Tibete, que na verdade constituem uma parte fundamental da sua identidade, temos a sua arquitetura, com seus templos e mosteiros característicos que estão espalhados por toda a região. Estas estruturas são consideradas locais sagrados pelos tibetanos e são centros de prática e educação espiritual. Além disso, a música e a dança também desempenham um papel crucial na cultura tibetana. A música tradicional tibetana é caracterizada por suas melodias hipnóticas e pelo uso de instrumentos únicos, como o dungchen, trompete longo, e o drilbu, sino tibetano. A dança tibetana, por sua vez, é uma forma de expressão artística que combina movimentos elegantes e gestos simbólicos. Embora muitos aspectos do Tibete sejam conhecidos, ele continua a ser um lugar de enigmas, espiritualidade e beleza natural, onde a linha entre o mundano e o divino se confunde nas alturas das montanhas. Quer conhecer alguns desses mistérios? Pois vamos. A palavra Yet lhe parece familiar? O Tibete é famoso por ser pois dizem que eles esconderam cavernas nas altas montanhas tibetanas. Disse que existem cavernas secretas onde os monges lamas preservaram manuscritos antigos, conhecimentos esotéricos e artefatos sagrados. Estas cavernas, muitas vezes inacessíveis, capturaram a imaginação de muitos exploradores e buscadores do desconhecido. E quem não gostaria de saber disso? Por outro lado, existem os reinos perdidos no Tibete, que se referem às antigas civilizações e reinos que existiram na região do Tibete e que desapareceram com o tempo. Esses reinos são objeto de interesse de arqueólogos, historiadores e estudiosos, pois se acredita que contenham importantes vestígios da história e da cultura tibetana. Apesar dos esforços para investigar e preservar estes locais, muitos deles ainda permanecem misteriosos e incertos. Explorar os reinos perdidos no Tibete, e talvez isso... O verão é a melhor época para vivenciar os festivais tibetanos. Do famoso Festival Choton, conhecido por suas cativantes apresentações de ópera tibetana, aos emocionantes festivais de corridas de cavalos nas vastas pastagens, o verão oferece uma imersão deliciosa na rica tapeçaria das tradições tibetanas. O clima quente e a atmosfera festiva tornam este o momento ideal para explorar o patrimônio cultural único, testemunhar danças tradicionais, participar em encontros alegres e criar memórias duradouras no coração do Tibete. O que você está esperando para conhecer este país? Embora enquanto você toma uma decisão, você pode assistir ao nosso vídeo sobre curiosidades sobre a Eslováquia ou se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder novos vídeos.